Muito bem, então nós vamos iniciar o estudo de hoje estudando os elementos que formam as palavras na língua grega. Vem comigo para a tela. Nós vamos estudar os elementos que formam as palavras na língua grega. E esses elementos são raiz. Toda palavra ela tem uma raiz, né? A raiz é essa parte da palavra que guarda o campo de significado, né? O campo semântico da palavra, né? Está na raiz dessas palavras, né? Bem como o radical ou tema. Radical ou tema, que você vai compreender que o radical ele vai além da raiz. Ele vai ter acréscimos, né, de afixos ou de sufixos. Você vai perceber que há uma ampliação da raiz. Mas os elementos, basicamente, da formação das palavras no grego são raiz e o radical. Além disso, temos a vogal temática. Toda palavra no grego tem uma vogal temática. É a vogal que vai definir, né, o tema da palavra, além de afixos, que são prefixos, sufixos e infixos. Não se preocupe, você vai entender tudinho. E além disso, também tem as desinências. As desinências que vão identificar, né, os casos em que essas palavras elas se encontram. Então, vogal, nós vimos que toda palavra no grego, perdão, ela tem uma raiz. Além disso, ela tem uma vogal temática. Ela tem afixos, prefixos, sufixos e infixos. Além disso, ela tem desinências. Então, vamos iniciar pela raiz, né? O que é a raiz de uma palavra no grego? A raiz de uma palavra na língua grega, ela é o morfema irredutível, de onde se origina o núcleo semântico comum de uma série de palavras. Então, note bem na definição, a raiz é o morfema irredutível. Quer dizer, quando você tem uma palavra na língua grega, você tem uma composição que vai da raiz, que vai vogal temática, afixos, né? Vogal de ligação, mas quando você vai decompondo a palavra no grego, né, você chega na raiz. E da raiz você não tem como mais tirar nada, porque a raiz é o morfema irredutível de onde se origina o núcleo semântico. Ou seja, é a raiz que vai dar significado às palavras. Então o significado de uma palavra vai depender da sua raiz, porque é a raiz que determina o significado, porque ali está o núcleo semântico comum a uma série de palavras. Então, muitas palavras na língua grega, elas compartilham em comum o quê? Uma mesma raiz. Então, a raiz é o núcleo semântico comum das palavras, não somente na língua grega, não é? Mas isso acontece em todas as línguas. A raiz, ela determina o significado, e a partir de uma mesma raiz você forma várias e várias palavras. Prosseguindo no nosso estudo do grego instrumental, veja só os exemplos. Então, primeiramente, nós temos aí a palavra dikaios. Dikaios. Diga comigo. Dikaios. Então, essa primeira palavra dikaios. Veja bem, dikaios. Ó, dikaios. 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 Ó, tem um acento agudo aqui, ó. Dikaios. Dikaios. Então, essa palavra, como é que ela é decomposta? Você veja que dikaios tem uma raiz, né, que é dik. Dik mais aios. O que é dikaios? Dikaios, em grego, significa justo. Dikaios. A próxima palavra. Dikaiosine. Dikaiosine, que significa justiça. Dikaiosine, que significa justiça. Qual é a próxima palavra? Dikaioma. Dikaioma,
Repita comigo, dikaioma, que significa um ato justo. A outra palavra é dikaiosis, que significa justificação. Agora note, adikos, que significa injusto. Adikia significa injustiça. Muito bem, eu fiz a leitura com você e dei o significado das palavras. Agora eu pergunto para você, eu te faço a seguinte pergunta. De todas essas palavras que eu li, o que você identifica que elas compartilham em comum? Eu li várias palavras, dikaios, dikaiosine, adikia, dentre outras. Aí eu lhe faço uma pergunta, você, meu aluno, minha aluna. O que essas palavras compartilham em comum? Você sabe? Você certamente notou que elas têm algo em comum. Acompanhe comigo no quadro. Essas palavras têm em comum o que está em amarelo. O que está em verde, aliás. Dikaios, dikaiosine, dikaioma, dikaiosis, adikia, adikos, adikia. Essas palavras compartilham a mesma raiz, tá vendo? A raiz dik. A raiz dik, que é compartilhada por todas essas palavras na língua grega, é que dá o núcleo semântico comum. Então, se dikaios significa justo, é porque a raiz dik determina o campo semântico de significado. Então, tem a ver com justo, justiça, não é? Ser justo. Dikaiosine, justiça. Dikaioma, ato justo. E por aí vai. Então, essas palavras, elas compartilham uma mesma raiz. Então, a raiz é o morfema irredutível. Você veja que, por exemplo, no caso aqui dessa última palavra, tem aqui um prefixo, você tem aqui uma raiz, a raiz dik, e você tem aqui, olha, esse ditongo ia, que também é decomposto. Você vai ver que as palavras têm vogal de ligação, não é? Vogal temática. Então, no grego, a raiz é o morfema irredutível e é a parte da palavra que vai dar significado, né? E que vai realmente dar o campo semântico de todas as palavras que compartilham daquela mesma raiz. Não é? Isso é muito importante porque você precisa aprender. Ao ver a palavra no grego, aonde está a raiz dessa palavra? Não é maravilhoso estudar o grego? Muito bem, vamos prosseguir com o nosso estudo. O que é o tema? O tema de uma palavra é o seguinte: a partir da raiz surgem vários temas verbais e nominais. Então você veja que tudo se parte da raiz, né? A raiz é o morfema irredutível da palavra, mas a partir da raiz se formam os temas verbais e nominais. Então, por exemplo, você tem na palavra dikaios, aqui dikaios. Nessa palavra dikaios, repara bem que dik é a raiz. Dik você já sabe que é a raiz, né? Dik é a raiz. Dik é a raiz da palavra, nós sabemos disso. Você já viu, já está sabendo que dik é a raiz da palavra. Agora repara que nós temos, além da raiz dik, nós temos essa parte também que está grafada na mesma cor da raiz, ó, que eu circulei, aio, esse acréscimo aio junto com dik, dikaio, né, forma o tema. Então o tema, na verdade, é a junção aí da raiz, não é, com esse acréscimo que você está vendo no círculo. Isso forma o tema. O tema
vai além da raiz. O tema envolve a raiz. É a raiz acrescida de mais alguma coisa. Isso que é o tema na língua grega. Então veja bem que, conforme nós estamos explicando, nós temos o tema aqui. E onde é que está a raiz? A raiz está aqui. Aqui está a raiz. Dic é a raiz, dicaio é o tema. Muito bem. E esse Szinho? Esse Szinho você vai ver depois. O S de dicaios, você vai ver depois que se trata de uma desinência. De uma desinência. Exemplo de baixo. Ádicos. Ádicos. Repita comigo. Ádicos. Né? Ádicos. Injusto, né? Ádicos significa injusto. Por que é injusto? Porque você vê que tem um prefixo, né? Um prefixo aqui, a, né? E o prefixo a é um prefixo de negação, né? É um prefixo de negação. Nós temos aqui a raiz, dic, conforme você já viu, né? E toda essa palavra, ádico é o tema, porque envolve prefixo, envolve a raiz, envolve uma vogal de ligação. Não é? O que ficou de fora foi esse sigma, porque esse sigma é uma desinência. Então o tema, ele vai além da raiz, ele envolve a raiz, é a raiz acrescida de outros elementos, conforme você pode ver. Não é? Esse é o tema das palavras no grego. Tá? Então, ádicos tem como raiz dic, ele tem um prefixo a, que é o alfa, o prefixo alfa, ele tem a raiz dic e ele tem uma vogal temática, que é o ômicron. Ômicron. Muito bem? Então, você veja que estudar grego não é tão grego assim, né? Grego deixou de ser um fantasma para você, porque você está estudando os elementos que formam as palavras, né? Toda palavra no grego, ela tem raiz, né? E a partir da raiz se forma também o tema da palavra, conforme você está estudando, conforme você está aprendendo. Prosseguindo nessa fascinante jornada do estudo do grego instrumental. Vamos dar um exemplo aqui para que você possa realmente visualizar com mais propriedade. Olha só, na palavra logos, professor, logos significa o quê? Logos significa, palavra. Logos significa palavra. Logos significa palavra. Vamos decompor a palavra logos. Veja só, a palavra logos é decomposta da seguinte forma. Primeiramente, você tem a raiz. Qual é a raiz da palavra logos? É log. Log é a raiz. Então, a partir da raiz é que você tem o significado, né? O campo semântico da palavra é determinado pela sua raiz. Logos. Logos tem como raiz log. Log. E logo depois, o que vem depois de log? Você tem aí a vogal temática. Ômicron e mais a desinência. A desinência sigma. Então, em logos, nós podemos ver que tem a raiz, que é log, mais a vogal temática, mais a desinência. A vogal temática vem a ser justamente, olha, o ômicron. E a desinência é o sigma. E a raiz é justamente log. Então, logos. Logos tem raiz log, mais vogal temática ômicron e mais a raiz sigma. Então é assim que se decompõe uma palavra no grego até você chegar na raiz dessa palavra. Não é fácil estudar grego? Grego é uma língua fascinante. É uma língua maravilhosa. Agora nós vamos estudar
um assunto muito importante que você deve dar também bastante atenção, que trata-se dos casos na língua grega. Estudar os casos é muito importante porque uma mesma palavra, ela é declinada, ou seja, ela é flexionada de acordo com o caso. Então você vai perceber que as palavras compartilham da mesma raiz, só que ela vai sendo flexionada de maneira diferente, de acordo com o caso. A língua portuguesa, ela já não é flexionada como a língua grega. A língua grega, ela é uma língua de flexão, como também é o latim, mas o português foi perdendo isso ao longo do tempo. Não é? Hoje se guarda muito pouco dessa flexão que herdou-se a princípio, que o latim herdou do grego. Não é? Mas o grego é uma língua flexionada, e essa é a maior característica do grego, ser uma língua flexionada, por conta dos casos. Então eu quero explicar para você agora e entrar nesse assunto dos casos. Acompanha comigo no quadro. Os casos na língua grega tratam-se do seguinte, veja só, toda palavra grega é identificada semanticamente pelo tema, né? Pelo tema, e o tema é a junção da raiz com a vogal temática, e funcionalmente essas palavras são identificadas pela flexão. Então, semanticamente, são identificadas pelo tema, que é a raiz mais a vogal temática, e funcionalmente pela flexão, que vem a ser justamente os casos da língua grega. Quais são os casos da língua grega? Então, anote aí, preste atenção, toda atenção agora é pouco, hein? Quais são os casos da língua grega? Primeiramente, o caso que é chamado de nominativo. Primeiro caso da língua grega é o caso nominativo, que é o caso que vai identificar o sujeito e o predicativo do sujeito. Quando uma palavra se encontra no nominativo, nós vamos já saber que essa palavra será ou sujeito, ou essa palavra será o predicativo do sujeito. A palavra poderá estar também no acusativo. O acusativo o que é? É o caso do objeto direto. O acusativo é aquela palavra que vai sofrer a ação do verbo, a ação direta do verbo, que vai sofrer diretamente a ação verbal. Estará no caso acusativo e você vai identificar pela terminação, né? Esses casos são identificados por terminações específicas na palavra. E aí você identifica se está no nominativo, no acusativo ou ainda no genitivo. O que é o genitivo? É o caso da posse. No genitivo, quando a palavra está no genitivo, ela é como se tivesse, não tem o nosso pronome possessivo, é o caso da posse, né? É o caso da pertença, vamos dizer assim. Esse é o genitivo. E por fim, aqui ó, o dativo. O dativo é o caso do objeto indireto. Estarão no dativo as palavras gregas, os substantivos gregos, que estiverem no objeto, exercendo a função de objeto indireto. Então veja, nominativo, acusativo, genitivo e dativo. Esses são os 4 casos da língua grega, do nosso grego. Vamos então começar a estudar o nominativo. Toda atenção agora, hein? Você vai realmente aprender coisas tremendas agora. Veja, primeiramente, as 2 funções exercidas pelo nominativo, quando a palavra no grego encontra-se no nominativo, quais são as suas funções, né? Primeiramente, no nominativo, ela vai indicar o sujeito da frase, né? Estão no nominativo toda palavra que se identifica como sujeito da frase. Então, no nominativo, a palavra que se encontra no nominativo, ela poderá ser sujeito da frase. Você sabe que a definição de sujeito é aquele que executa a ação verbal, né? O sujeito é aquele que faz a ação, aquele que é o responsável pela ação. A ação, ela é realizada pelo sujeito. Então, o sujeito das frases, né, nas construções frasais no grego, estarão sempre no caso nominativo.
Mas não somente o sujeito. Temos ainda o predicativo do sujeito, né? Você sabe, você deve lembrar das aulas da gramática, né, lá do português, que o predicativo do sujeito é uma qualidade atribuída ao sujeito. Por exemplo, quando eu digo assim, João é belo, quando eu digo assim, João é belo, agora você vai lembrar das suas aulas de gramática lá do seu ensino médio, né, do seu ensino fundamental. Quando nós dizemos assim, João é belo, nós sabemos que essa é uma frase nominal. É uma frase construída por um verbo de ligação, né, o verbo ser. João é o sujeito. João é belo. Então a função sintática de João é o sujeito. Se fosse assim no grego, nós diríamos que João estaria no caso nominativo, porque ele exerce a função sintática de sujeito. E quando eu digo João é belo, esse belo é o predicativo do sujeito. Por quê? Porque está atribuindo uma qualidade ao sujeito, que é João. Então, belo é o predicativo do sujeito, que também, na língua grega, estaria no caso nominativo, não é? João é belo. Então, no grego é a mesma coisa. Quando nós estudamos a função do sujeito no grego, nós já sabemos que o sujeito estará no caso nominativo e o predicativo do sujeito no caso nominativo. Não é fácil? Estudando grego, você também estuda português. Acompanhe comigo no quadro. Portanto, quando nós estudamos o nominativo, sabemos que ele exercerá a palavra que está no nominativo. Ou ela é o sujeito, ou ela será o predicativo do sujeito. Ou é o sujeito, ou é o predicativo do sujeito. Então, nós já sabendo disso, agora nos resta saber a terminação típica do nominativo singular. Vamos começar pelo nominativo singular. A terminação típica do nominativo singular é o sigma. Então, toda palavra no grego que estiver no nominativo singular, ela vai terminar com um sigma. Então, você já sabe que uma palavra no grego que termina com sigma, ela provavelmente estará no caso nominativo, porque é o caso do sujeito e do predicativo do sujeito, né? A forma lexical de um substantivo é o nominativo singular. Isso aqui é muito importante você perceber pelo seguinte, quando você vai no dicionário, você não vai encontrar as palavras no grego. Quando você vai no dicionário grego, você não vai encontrar as palavras no grego flexionadas no dativo, nem no acusativo, mas você vai encontrar sempre e sempre no nominativo singular, né? É como que no português nós encontramos os verbetes no dicionário sempre no singular e os verbos sempre no infinitivo, né? Não é assim que você vai encontrar Você não procura no dicionário, por exemplo, um verbo conjugado no futuro do pretérito. Você vai direto no infinitivo, para ver o significado desse verbo. Assim também no grego, quando você vai procurar uma palavra, você tem que ir no dicionário grego procurando sempre essa palavra, esse substantivo, ou esse adjetivo também, né, no nominativo singular. Correto? Vamos avançar no estudo do grego. Então, temos aqui um exemplo que é interessante mostrar para você. Veja só, a palavra apostoloi. Essa palavra, apostoloi, é um nominativo plural. Você vai saber por quê que é um nominativo plural, por causa da terminação dela. Ela tem essa terminação aqui com o i, né? Com o i. Mas eu sei que essa palavra, ela tem uma raiz. E eu sei que ela tem uma vogal temática e ela tem uma desinência. Então, o que ocorre? Quando eu olho para a desinência i, eu já sei que não é nominativo.
que não é o nominativo singular, e sim o nominativo plural. Então, é um nominativo plural. Da onde que eu encontro essa palavra no nominativo singular? Basta ver o seguinte, ela tem a raiz, a vogal temática, né? Ó, vogal temática, ela tem a raiz dela, apostol, ela tem a vogal temática, ela tem a desinência sigma. Essa desinência sigma é a desinência justamente do nominativo singular. Compreende? É a desinência do nominativo singular. Então, mais uma vez, para colocar para você assim, de maneira que você possa fixar bem. Olha só. Aqui está a terminação do nominativo singular. Então, quando eu leio apostoloi, eu sei que está no nominativo plural. Por quê? Por causa dessa desinência que termina com iota. Agora, como que eu chego no nominativo singular? Basta tirar a desinência do plural e colocar a desinência do nominativo singular, que é o sigma. Então, apóstolos é a palavra flexionada no nominativo singular. Apóstolos. Apóstolos. E apostoloi é o nominativo plural. Plural por quê? Por causa da desinência, que é o iota. Por causa da desinência que está aqui, ó. É o iota. E como é que eu sei que apóstolos está no nominativo singular? Por causa dessa desinência que é o sigma, que é a desinência que identifica o nominativo singular. Está aprendendo grego, não está? Pois é, grego não é difícil. Nós só precisamos prestar atenção nesses detalhes de gramática, como toda língua, não é? Então, vamos agora ao caso acusativo. O caso acusativo é o caso, como já foi dito, do objeto direto, né? Lembra do que é o objeto direto? O objeto direto é aquela palavra, né, que identifica, que sofre ação verbal. O objeto direto sofre ação verbal. Quando eu digo assim, eu chutei a bola. Quando eu digo eu chutei a bola, o sujeito é eu, né? Eu é o sujeito, o verbo é chutei, né? Chutei, e o objeto direto é o quê? É justamente o substantivo que identifica o que sofreu a ação do verbo, a bola. Então, eu chutei a bola é o objeto direto. Se eu fosse colocar no grego, a bola estaria no caso acusativo. Por quê? Pelo fato de ser o objeto que sofreu a ação do verbo. Então, no grego, o acusativo é o caso do objeto direto. É o caso do objeto direto. Sofreu diretamente a ação do verbo, né? Objeto direto do verbo, que fica no caso acusativo. A terminação típica do nominativo singular, olha só que interessante, que letra é essa, gente? Tá lembrado? Acertou quem disse nu. O nu, que tem som de N, né? N de neném, é o ni. O ni é a marca identificadora do nominativo singular na língua grega. É o caso do nominativo singular na língua grega. Então é muito interessante e importante você perceber essa distinção que marca realmente o final da palavra. Vamos para o caso genitivo. O caso genitivo é o caso da posse. É o caso possessivo. Genitivo em grego, então, equivale ao caso possessivo em português. Quando eu digo assim, este computador é do João. Então, o computador pertence a João. O computador é posse do João. Então, é o caso possessivo, estaria no caso genitivo no grego. Por quê? Porque é o caso da posse, né? Então, o caso da posse é o caso chamado de genitivo. É o caso genitivo na língua grega, né? Só que, em vez de acrescentar a palavra de, são acrescentadas as terminações típicas do genitivo,
não é? Então, ao invés de acrescentar livro de João, no grego são acrescentadas as terminações típicas do genitivo. Então, veja, no nominativo singular, a terminação é um sigma. No nominativo singular, a terminação é um ni. E qual é a terminação do genitivo? Você vai ver. Se a frase "todos violam as leis de Deus" fosse em grego, Deus estaria no caso genitivo e teria uma terminação no genitivo, conforme nós já vimos, né? Daqui a pouquinho nós vamos apresentar para você um quadro com todas as terminações de todos os casos. No caso nominativo, no caso acusativo, no caso genitivo e também no caso dativo. O objeto indireto, que é o caso dativo, né? O dativo é o caso do objeto indireto, tá? Então preste atenção que no dativo é o caso do objeto indireto. Se o nominativo é o caso do objeto direto, o dativo é o caso do objeto indireto. E funciona da mesma maneira, tanto em grego quanto no português. Em grego, o objeto direto será sempre no caso dativo, assim como o objeto direto é sempre no caso acusativo. Sempre no caso acusativo. Grego é fácil. Vamos agora ver as terminações. Agora, preste bastante atenção, porque essas flexões, elas são colocadas no final da palavra, identificando cada palavra no grego. Então, as palavras no grego elas são flexionadas quanto ao gênero masculino, feminino e neutro. Aí que está o detalhe na língua grega, né? As palavras são flexionadas em masculinas, femininas ou gênero neutro. E também flexionadas quanto ao caso. O caso nominativo, o caso acusativo, o caso genitivo e o caso dativo. Vamos conhecer essas flexões. Acompanhe comigo no quadro. As terminações dos casos nominativo e acusativo, primeiramente. Então, verifica comigo aqui no nosso quadro. Então, primeiramente, você pode perceber que o nosso quadro está dividido, não é? Aqui na coluna horizontal, quanto ao gênero, aqui na horizontal, quanto ao gênero, né? O gênero masculino, feminino e neutro, tá vendo? Masculino, feminino e neutro. E aqui, na horizontal, com respeito aos casos, sempre nominativo singular, acusativo singular, nominativo singular, acusativo singular, nominativo plural e acusativo plural. Então, primeiramente, nominativo e acusativo. Qual é a identificação da terminação no masculino? Nominativo singular masculino. Nominativo singular masculino, nós identificamos da seguinte forma. Sigma, no nominativo singular. Feminino não tem uma identificação, não tem. E o neutro é o ni. Então, no nominativo singular, a terminação é sigma, feminino não tem, e o neutro, as palavras neutras terminam com ni, no nominativo. No acusativo singular, as palavras no masculino terminam com ni, no feminino também com ni, e no neutro também com ni. Todas terminam com ni. No nominativo plural, o masculino termina com iota, feminino com iota e o neutro com alfa. E no caso do acusativo plural, a terminação é us, no caso do masculino, feminino é o sigma e o neutro com o alfa. Então, reparem bem que, dependendo do caso e do gênero, nós podemos perceber que
as terminações são as mais diversas possíveis, dependendo do caso e do gênero. Então, veja só, vou dar um zoom aqui para poder você perceber. Ó, olha a terminação do nominativo singular masculino. É um sigma, tá vendo? Olha só o nosso sigma aqui. Você já conhece, já viu o sigma, nominativo singular, olha. Nominativo singular. É o sigma. Mais uma vez. É o sigma. Qual é a terminação do nominativo plural? Nominativo plural masculino. Já é o iota. Tá vendo? Tá aqui, ó. Iota. Qual é a terminação do caso no acusativo singular masculino? É o ni. Como você pode perceber. É o ni. E o acusativo plural? Qual é o masculino, a palavra masculino que está no caso do acusativo plural? É o is. Então, dependendo do gênero e dependendo do caso, dependendo do gênero e dependendo do caso, as terminações vão mudando. E aí, no caso, realmente, não tem jeito. Nós temos que memorizar. Nós temos que memorizar. Então, nós temos aqui o quadro das terminações do acusativo e do nominativo. Nominativo singular, terminação sigma. Terminação é sigma. Nominativo plural, masculino, iota. Acusativo singular masculino, ni. Acusativo plural, is. Nominativo, o feminino, nominativo singular, não tem desinência. No neutro, nós temos aí a terminação com ni. Nominativo singular neutro, ni. Aí você vai dizer assim para mim, professor, eu estou vendo que o nominativo singular no neutro termina com ni, mas o acusativo singular também é ni, tanto para o masculino, como para o feminino, como para o neutro. Como é que eu vou saber se está no nominativo ou no acusativo? No caso, por exemplo, do neutro. Aí é o caso realmente de você ver o contexto. Né? É o contexto que vai dizer para nós se essa palavra, se ela está, de fato, no acusativo, no neutro nominativo, ou se no neutro, veja, como é o caso aqui, olha. No neutro, nós podemos ver que a terminação é ni para o nominativo singular e também a terminação será ni para o caso do acusativo singular. E aí a questão será, esse ni do neutro, ele identifica o nominativo ou ele vai identificar o acusativo? Aí é o contexto, conforme eu estou dizendo para você. Né? Então, na verdade, esse quadro, ele é para que a gente possa memorizar, não tem outro jeito. Nós estamos apresentando para você o quadro de terminações, mas você vai precisar olhar para ele e memorizá-lo. Nominativo singular masculino é sigma. Nominativo singular feminino não tem terminação. Nominativo singular neutro é o ni. Acusativo singular masculino é o ni também. O feminino é o ni. O neutro também é o ni. O nominativo plural masculino é o iota. Iota. O nominativo plural feminino é iota. E o nominativo plural neutro também. Não, ali é o alfa. Alfa. Acusativo plural masculino, is. Acusativo plural feminino, sigma. E acusativo plural neutro, alfa. Professor, é muita coisa para minha cabeça. Calma. Muita calma nessa hora. Não se preocupe com isso,
porque todos os livros trazem essas tabelas, né? Na língua grega, em todo material didático tem essas tabelas, então você não precisa se preocupar, né? Também em decorar isso tudo de uma vez. Mas com o tempo e com a prática, você vai aprendendo. Então, veja só os exemplos. Eu disse para você que o nominativo singular masculino termina com sigma. Então, por exemplo, quando eu li a palavra logos, eu já sei que a palavra logos está no nominativo singular. Quando eu leio, por exemplo, a palavra logon, pela terminação nu, eu já sei que está no acusativo singular masculino. É uma palavra masculina que está no acusativo singular. Quando eu leio logoi, eu sei que pelo iota, não é, já me identifica que é um nominativo plural masculino. E quando eu leio logus, eu já sei que pela terminação é um acusativo plural. Da mesma forma, nós vamos identificando as palavras em outros casos. Por exemplo, feminino. O feminino no acusativo singular, aqui, ó, a presença do ni. Na palavra grafen. Nessa palavra grafen, eu sei que o ni ali identifica o acusativo singular no feminino. Ou, por exemplo, na palavra grafai, o iota é o sinal do nominativo plural feminino. Grafais, a presença do sigma. Eu sei que a presença do sigma me indica o acusativo plural feminino. Da mesma forma, você vai percebendo a terminação das palavras. Como, por exemplo, na palavra eron. Veja aqui, ó. O nun em ergon. Erga. O alfa. O alfa identifica o acusativo plural neutro. Tá vendo? O alfa que em erga, já o nominativo plural neutro. Então a gente vai percebendo que a terminação, né, a desinência, essa última letrinha que tem é a desinência que vai identificar o caso, né, e o gênero da palavra na língua grega. Parece difícil, mas não é não. Não é não. É uma questão de se habituar e de estudo e prática, né? Nós vamos praticando, nós vamos estudando e assim nós vamos aprendendo. No caso dativo e genitivo, veja só como é que são as terminações. Por exemplo, no caso genitivo singular masculino, por exemplo. Genitivo singular masculino. Terminação com Y, né? É o caso da posse. O caso da posse equivale ao caso, é um caso possessivo, né? Como você já sabe, como já foi dito. O genitivo singular masculino é o Y, é a terminação. No feminino, o genitivo singular feminino é o sigma. Já identifique. No neutro é o Y também. Dativo singular, iota. Né? A palavra que está na língua grega, que tem o iota como desinência, você pode ter muita convicção de que provavelmente essa palavra ela é do dativo singular. Né? O iota é a marca do dativo, porque veja, dativo singular masculino, iota. Dativo singular feminino, iota. Dativo singular neutro, iota. Então o iota, como você vê, né, indica aí o dativo, né, que é o caso do objeto indireto. O genitivo plural, a terminação on. On, tá vendo? Onde você vê a terminação on, você já pode ter convicção de que provavelmente está no genitivo plural, seja masculino, feminino ou neutro. Né? E como é que eu vou saber se se essa palavra é masculina, feminina? Eu sei que ela está no genitivo plural, on. Mas como é que eu vou saber? Contexto. Tem que ver o contexto da frase para saber se ela é masculina ou feminina, né? Pela conjugação do verbo e assim vai. O dativo plural, nós identificamos também pela desinência us. Veja só, a desinência us
ela serve tanto para o masculino, feminino ou neutro. Tudo isso, né? O dativo plural. Professor, é muita coisa, hein? Não, veja só, muita calma nessa hora. Fique tranquilo, respire fundo, porque, na verdade, você vai, com o tempo, aprendendo a identificar. O exercício, na medida que você praticar os exercícios, você começar a se exercitar, essas terminações elas vão ficando cada vez mais familiares para você. Evidentemente que num primeiro contato você se assusta porque são terminações diversas em 4 casos, dependendo do gênero, mas se você exercitar-se, você vai começar a se familiarizar com todas essas terminações. Então, o exemplo do dativo e do genitivo nós passamos a ver agora. Por exemplo, na palavra logu. Logu é o caso genitivo singular masculino. Nós já vimos que logos está no nominativo singular, logoi, nominativo plural, masculino, logoi, e logu é o quê? Genitivo singular masculino. Tá vendo? Como é que eu identifico? Através da terminação. A terminação com Y é a terminação típica do genitivo masculino, genitivo singular masculino. No caso do feminino, grafês, né? Como nós estamos vendo aqui, grafês. Olha como termina essa palavra. Eta sigma. No caso de grafês e no caso de horas. Termina com sigma. É assim que termina o genitivo singular feminino. E no neutro? É o ni. Olha lá. O ni identifica a terminação, é a desinência que identifica a terminação do genitivo singular neutro. O dativo singular, olha só, atenção, hein? Ômega com iota subscrito. Você aprendeu numa das nossas aulas com respeito ao iota subscrito, né? Aqui é o caso. Logo. Logo é a palavra que está no dativo singular masculino. Então veja, muito interessante. Logos é o nominativo singular masculino. Logu é o genitivo singular masculino. E logo é o dativo singular. Veja que interessante, uma mesma raiz, nós temos uma mesma raiz, né? E podemos dizer até um mesmo tema, né? Log, mais a vogal de ligação, a vogal temática, o, logo. E aí o que nós temos? É uma declinação de acordo com o caso, ela vai variando. Então, logos é o nominativo singular, logo é o genitivo, né? Logon vem a ser o acusativo e o logo vem a ser o dativo, né? Então, vai variando de acordo com a desinência. Muito bem, vamos para o genitivo. Genitivo plural. Nós temos aqui, ó, olha a terminação. Logon. Logon, ômega ni, a terminação, né? Típica do genitivo plural. Grafon. Tá vendo? Essa é a identificação do genitivo plural feminino, né? Que também, olha que interessante, pode ser o iota. Grafais. Grafais. Iota sigma. Horas. Sigma, dativo plural. Então você veja que nós temos aqui na nossa tabela um quadro variado que vai depender justamente do tipo de caso, bem como também do gênero da palavra. É uma questão de você ir se preparando, se habituando. A função do artigo definido no grego é apontar, separar, designar, distinguir o objeto, ressaltando a sua identidade individual, chamando a atenção para ele, né? O artigo definido, né? Ro, re, to, veja, ro, re, to, ton, ten, to, tu, tes, tu, to, te, to. Que é isso, hein, professor? Pois é o caso da flexibilização do artigo definido nos vários casos da língua grega, né? Nós temos o artigo definido na língua grega também é flexibilizado, tanto no singular como no plural, como no caso roi, rai, ta,
tus, tas, tá, tom, 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 tois, tais, tois. Então, há toda uma flexibilização do artigo definido no grego de acordo com o caso e de acordo também com o gênero. Então, olha só o exemplo. Hologos. Eu sei que aqui é o artigo definido o, no caso a, né? O artigo a, e logos é a palavra. Então, nós temos aqui a palavra. Aqui eu sei que está, no caso, nominativo singular. Logos. Como é que eu sei? A terminação sigma, como nós já vimos. O artigo também está no nominativo singular. Na palavra roi, logoi, nós temos as palavras. Aqui nós temos o plural, ó, o iota, me dizendo que é o plural do nominativo, o nominativo plural dessa palavra. As palavras. Tu, logu. Eu sei que está no caso genitivo. Por quê? O artigo definido é tu, e conforme nós vimos, está no caso genitivo. E a terminação u, da palavra. É o caso da posse. Da palavra. E ton, logon, das palavras. Aqui nós já temos, no caso, plural. Né? Então, conforme nós temos visto, na língua grega é uma língua que trabalha com flexão, com flexibilização. De acordo com o caso, as palavras vão mudando. Do nominativo, singular, plural, masculino, feminino, neutro, nominativo, genitivo, dativo, acusativo, e assim as desinências vão identificando se a palavra está em determinado caso e em qual gênero a qual gênero essa palavra pertence. Então, é o caso do aluno e da aluna prestarem bastante atenção e conhecerem bastante os quadros para identificarem corretamente os casos.